Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. Emmanuel comenta na lição 168 do livro Caminho, Verdade e Vida, na meditação. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos naturalmente estão cheios de angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm com impulsos tumultuários influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições. Balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos da luta revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Emmanuel hoje pega um texto do Evangelho de Marcos, que a frase, você lendo por si só, né, e foram sós num barco para um lugar deserto. Você não consegue ter essa interpretação logo, né, de primeira, né, interpretar o lugar deserto como sendo um momento de meditação. Mas o que seria o momento de meditação? Hoje, se a gente entrar na internet e pesquisar o tema, você vai ver que existem vários tipos de meditação. Inclusive, você vai encontrar também um repertório grande de músicas para auxiliarem momentos como esse de meditação. E a meditação, ela vai, em primeiro lugar, te ensinar a respirar, porque a gente vai entender que o principal alimento nosso é o oxigênio. Você vê que a gente não consegue ficar 10 minutos sem oxigênio, e aqueles que têm aí o trabalho de apneia, que são os recordistas, né, mundiais aí, de livro de recordes, ficam mais ou menos esse tempo aí, né? Eu não sei dizer agora exatamente, né? Eu tive até acesso a alguma informação. Eu me lembro que tem alguns recordistas com 5 minutos, outros que conseguem chegar a um ponto de relaxamento tão grande que chegam a 10 e passa até um pouquinho, às vezes, de 10 minutos. Mas o principal alimento que a gente tem pra gente é o oxigênio. Então, a gente aprender a respirar, sentindo o ar entrar, e o ar entra gelado e sai quente. A gente vai percebendo isso conforme ele começa a fazer a meditação. E depois, com o tempo, a gente começa a mentalizar que cada vez que eu estou respirando, eu estou trazendo bons pensamentos, bons fluidos para dentro de mim. Cada vez que eu estou respirando, eu estou jogando para fora todo esse aborrecimento, todo esse estresse que tem aí no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa cidade, na violência urbana. Então, eu faço um trabalho de realmente me relaxar por completo. A gente tenta também deixar a mente vazia, o mais próximo que puder disso, sabendo que é muito difícil você realmente ficar muito tempo sem conseguir pensar em qualquer coisa, em alguma coisa. Eu, por exemplo, 5, 10 segundos, logo em seguida acaba pensando. Tem gente que é hiperativo, né? Eu poderia dizer que eu sou hiperativo aqui para a meditação. Mas que a meditação, ela traz muitos benefícios para a gente, né? Principalmente porque, vamos pensar aqui numa coisa, né? Até um texto que eu estava lendo ainda há pouco e que me chamou muito a atenção agora, nessa manhã. O que acontece? O pianista, quando senta na frente do piano para fazer um concerto, antes dele
botar a mão no piano para tocar, ele fica em silêncio, e a plateia também fica em silêncio na expectativa do que vai ouvir, mas ele fica em silêncio porque só quando a gente faz silêncio é que a gente consegue ouvir coisas que normalmente a gente não ouve. E daí a inspiração vem e ele começa a executar essas peças maravilhosas que a gente vê durante um concerto. Então é somente nesses momentos é que a gente consegue ter a tranquilidade para aí sim começar a pensar nas coisas e agir com equilíbrio, com um temperamento mais tranquilo e principalmente a gente consegue estar fazendo a sintonia com esses que são os prepostos de Deus na nossa vida. A gente consegue mentalizar o Cristo, consegue mentalizar o nosso anjo da guarda, esses espíritos amigos que estão para nos ajudar quando a gente está fazendo meditação. Você vê, gente, assim, é muito difícil a gente fazer meditação no dia a dia, na correria da cidade grande. É difícil. Mas a gente vai perceber que é uma coisa que é tão importante que Jesus ele fazia meditação todo santo dia. Todo santo dia ele se recolhia para fazer sintonia com Cristos igual a ele. Se ele é o governador aqui do nosso planeta, imagina, né? Cada planeta por aí, com as suas formas de vida aí, que a gente ainda não conseguiu descobrir através da nossa ciência, cada planeta por aí tem os seus Cristos também. Ele fazia sintonia direto com o Pai, com outros Cristos igual a ele. Mas todo santo dia ele ficava, mas precisava, né? Ele está mostrando que é realmente importante. Então ele fala assim, é natural, a nossa mente, ela sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Essa figura para a gente mentalizar é maravilhosa. Minha mente precisa de paz. Por isso que até o Chico Xavier ele falava muito isso, né? Falava assim, né? Antes de aquele momento emocional, de explosão emocional, coloca água na boca, porque é melhor você ficar com água na boca do que falar alguma coisa que você venha se arrepender depois. Né? Então, todas essas questões emocionais que podem trazer qualquer comprometimento, o que a água na boca vai fazer? Ela vai fazer com que a coisa fique apenas no pensamento e não saia pelo campo verbal. A gente sabe que as agressões elas podem sair pelo campo físico, pelo campo verbal e pelo pensamento. Agora, quando a gente resolve cuidar também do pensamento, e para isso a gente dá um pouquinho de tempinho para a gente, tá? Uns 5, 10 minutos no início, daqui a pouco, sem a gente perceber, a gente está conseguindo ficar 30 minutos pelo menos, deitado, relaxado. Escolha um lugar para relaxar e faça essa meditação e vocês vão perceber que realmente a vida de quem faz meditação, ela começa a ter uma qualidade que só quem começa, se permite a fazer, dar os primeiros passos, vai conseguir entender isso. É claro que assim, ó, quem está falando aqui não é um mestre de meditação e não é aquela pessoa que consegue fazer, né, esses processos de meditação mais profunda, não. Mas a gente pode dizer que o pouquinho que a gente se permite fazer, né, e que não é também diário, mas o pouquinho que a gente se permite, faz um bem, mas um bem muito grande. Né? Então a gente começa a botar, retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes e concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros. É o que o Emmanuel está recomendando para a gente hoje de maneira maravilhosa. E ele vem falar para a gente, ó, ele vai te levar a mente eivada de aflições, vai balsamizar minhas úlceras, vai me trazer alvitres salutares. Basta só calar a voz, a gente aprender a calar. O texto que eu estou fazendo referência é um texto que a pessoa falava o seguinte, falava assim, né? Fazer curso de oratória a gente vende pra caramba. Tem vários cursos de oratória, todo mundo quer aprender a falar. Agora fazer curso de escutatória que é o desafio, né? Então ele vem dizendo assim, até nesse ponto, saber ouvir a voz interior e perceber que isso vai trazer uma harmonia para a gente, que muitos amigos, né, dizem que conseguiram estabelecer essa sintonia com esses espíritos que são luzes aqui da Terra através do processo de meditação. Então é um exercício para cada um e não adianta, né? Às vezes a gente está falando, né, igual falar sobre luz para o cego. Enquanto a pessoa não exercitar, não se permitir dar o primeiro passo, não vai entender o que a gente está falando e o que o Emmanuel está falando.
Mas vamos dar um voto de confiança, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.